Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, por favor, mais uma vez, parem, por favor, não sufoquem o artista. Uma hora ou outra a gente grava o episódio que vocês querem. E finalmente, a primeira temporada de Shingeki no Kyojin. Eu sou o Raul e deem seus corações! Eu sou o Bruno e ser santista é igual ser humano dentro da muralha. É complicado, né? Bem complicado. Silêncio da tristeza do Bruno, né, mano? Aqui é o Lucas e definitivamente estamos tirando os esqueletos do armário. O Neymar e eu cheguei aqui no Kyojin, né? Exato. Mano, não fala do tópico de terapia não, por favor, velho. Minha terapia é só na próxima semana. Ajuda aí, velho. Fala, pessoal, aqui quem está falando é o Christian e... Pô, vai ser meio que uma viagem no tempo, né? Mais de 10 anos que saiu esse anime. Nem parece, mais fácil. Se o MDA não foi cancelado até agora, né, vai ser nesse cast, né? Então, assim, já vamos aproveitar pra falar tudo que a gente quer, né? Então... Não, pô, é um por vez, pô. Primeiro foi o Neymar, depois o MDA. Ele não foi cancelado, né? Ele só não foi escalado, pô. É diferente. E pra saber se o Neymar foi cancelado ou não, após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Semaninha de e-mails, cá estamos, né? Depois de todas as tretas aí que tivemos, cá estamos de volta. Depois de um longo inverno, estamos de volta, né? Pois é, grande abraço e aí salva de palmas para o nosso grande editor aí, Lucas, que salvou o rolê, né? Exatamente, 96 episódios em uma semana, bicho. 5 dias, na verdade. Uma maratona praticamente. Inclusive, galera, pra quem não acompanha nas redes sociais, pra quem só ouve o podcast no seu agregador favorito, é um motivo, né, porque a gente não teve programa semana passada, tá? O Spotify, ele atualizou suas políticas de direitos autorais e a gente teve que tirar todas as músicas de anime que ficavam, tipo, música que ficava inteira no final, episódio musical, música que ficava ali uma quantidade, uns 20, 30 segundos rolando. Então, tipo assim, todas essas músicas começaram a ser pegas e a aparecer com direitos autorais. E a gente teve que mexer em 96 episódios do MDA pra vocês não perderem nenhum. É, realmente é um trabalho hércules aí da galera, porque, cara, estamos em praticamente 200, né? Exatamente. Quase metade do acervo do MDA. Imagina, você tem que, em menos de uma semana, ter que arrumar tudo, né? Cada episódio tem aí 1 hora, então faz o cálculo aí. Vocês têm uma noção, a gente teve que mexer no episódio 1. Pois é. Foi bem complicado, mas deu tudo certo, tá? O Lucas fez um trabalho maravilhoso. A gente esperou o tempo ali determinado pelo Spotify. Não foi repego esses episódios, então quer dizer que tá tudo nos esquemas agora que o Spotify tá tudo como o Spotify quer. É isso que é legal pra todo mundo. O Spotify vai continuar divulgando o podcast, é legal pra gente, é legal pro público também, que não nos conhece ou que acaba nos conhecendo por causa de divulgação do Spotify, que é a grande maioria hoje em dia, né? Que o Spotify ele é praticamente o YouTube do podcast. Agora tivemos de novo uma semana pra editar episódio que a gente gravou pra poder sair. Então, essa semana estamos de volta, vai ter Sasagaiô, está tendo Sasagaiô. Amigo, você pediu e agora tem. Enfim, o cast que seremos cancelados, exaltados, né? Seremos exaltados e o Lucas cancelado. Falar em exaltado e cancelado, o último episódio, que ficou 2 semanas aí no ar, foi World Trigger, né, Bruno? Esse cast mesmo, nossa, que saudade desse cast. World Trigger, Absolute Cinema, uma das capas mais com prazer que o Lucas teve que fazer esse ano. É quase o Nura 2. Quase o Nura 2, verdade. E tivemos comentários, né, no Spotify sobre esse episódio. O Thiago Caiano diz o seguinte: Mikumo é diferente de outros protagonistas de Shonen, ele não é o mais. Não vence porque adquire poderes do nada. Ele não seria protagonista de nenhum outro shonen. Tanto ele quanto a Chika evoluem progressivamente sem atalhos e estão sujeitos a falhas. Concordo, acho que é um dos diferenciais que o World Trigger tem de outros shonens, essa humanidade, vamos dizer assim, do protagonista, né? É o diferencial de World Trigger, né? Eu acredito que se o autor ele não tivesse tido tanto problema, a obra não tivesse se enrolado tanto, e aí inclusive também o próprio anime não tivesse se enrolado tanto, talvez tivesse mais sorte, né? Exatamente.
Temos mensagem também da Natália, falando, nada a ver com o episódio, mas vocês pretendem gravar os outros arcos de Hunter x Hunter? Sim, respondido. Spoilers. Ah, não tem spoiler, né, velho? A gente já gravou até Grid Island. Pô, a gente vai gravar os outros, até onde tem anime. Talvez a gente faça até um episódio especial ali com o que veio depois do anime. Mas sim, vai ter. O público ama Hunter x Hunter, é o nosso episódio 1, né? Então, sim, vai continuar tendo. E tivemos mensagem do Wesley Ozora, que diz o seguinte: como sempre, um ótimo episódio. Muito bom ver vocês falando de animes que não estão no hype, mas por gostarem. A saúde do autor foi nerfada para que One Piece pudesse reinar. Falando sobre a obra, eu realmente amo ela, junto com Black Clover. São os shonens com melhores lutas em equipe, os personagens são carismáticos. Uma coisa que eu gostaria de falar é que a produção da segunda e terceira temporada tem momentos muito bons e bonitos. Sobre a produção, sim, a gente até falou no cast, né, tem momentos muito bons e outros bem legais de cinema assim mesmo, por isso que a gente chama de Absolute Cinema. E sim, realmente foi problema ali, um azar, né, a saúde do autor ter ficado tão frágil naquela época. Eu não sei se foi pra One Piece reinar, acho que One Piece reinaria sozinho, né, mas realmente foi uma pena aí o autor ter acabado doente e a obra ter sofrido com isso, né? Infelizmente a gente nunca vai saber, né, se o World Trigger teria força aí com o público, né, com o grande mainstream, com o público popular para furar bolhas e chegar a um novo público como One Piece fez desde o seu princípio, mas sim, é um anime muito bom. Mas ser um anime muito bom também não significa que vai ser um anime para todos. Exatamente. Essa que é a corda bamba aí que as empresas e os animes, os autores e tudo mais, eles passam, né? Se fácil, a gente não precisava zoar tanto o Lucas no cast, né? Tá aí. Exatamente. Tem mensagem também do Odair, ele falou que leu o mangá por conta do Animishcast, lembrando que a parte 1 da primeira temporada foi lá no Animishcast, então se você não assistiu, não ouviu a parte 1, ficou procurando no MDA e não achou, tá lá no Animishk, tá? É o melhor Battle Shonen da leva de 2010 pra frente, bota todos os grandes sucessos de 2015 pra frente pra mamar. Principalmente Jujutsu e Kimetsu, que são lixo gigante em comparação. Olha, cara, eu chego numa época que eu tô em velocidade de cruzeiro com esse tipo de argumento, que é o seguinte, cara. Eu vejo cada obra como uma obra. Tipo, World Trigger, mesmo sendo um Battle Shonen, ele é muito diferente dos Battle Shonens que a gente encontra por aí, entendeu? Ele tem uma pegada diferente, ele tem um roteiro diferente. Então, eu acho que o comparativo não vale só por ser Battle Shonen. É muito complicado a gente fazer comparativo de Battle Shonen com uma obra que só é Battle Shonen porque tem porrada, mas é outro. Os elementos são totalmente diferentes dos outros. A gente falou algumas vezes, né? Por exemplo, a gente evita comparar obras que são de nichos diferentes. Por exemplo, é muito. Se eu usasse como comparação Vinland Saga para todos os animes, dificilmente algum passaria Vinland Saga. Então você tem que sempre colocar esses pesos na análise, né? Mas sim, assim, da leva de. Se pegar da leva que teve ali 2010, 2015. Ele se destaca, eu acho que eu colocaria isso, ele se destaca bastante e talvez passaria em popularidade se não fosse por esses poréns que a gente falou antes sobre o autor. E é uma leva que teve muitos animes bons também, mas que não era anime pra atingir o grande público. Você falou do Vinland Saga, falou de Golden Kamuy, aquele também que é que cada personagem já tem o nome de um autor de livro. O Bungo Stray Dogs? Bungo Stray Dogs também um ótimo mangá, um ótimo anime, só que é para um público específico. Por isso que eu falo, muitas vezes não dá pra comparar, porque o público-alvo é muito mais específico do que o anime X, o anime Y, que você não considera tão bom, sabe? Exato. Próxima mensagem, Bruno. Falando aí sobre comparações, calor de análise e tudo mais, falando sobre clima, né? Temos o Papo Nerdcast com elas 12. Ai, que delícia o verão! Ai, que delícia o verão! Tá tocando, Lucas? Não tá não, porque dá direitos autorais. Será? Pior que eu acho que não tá tocando não, já vai tomar direitos autorais. Mas o Thiago Caiano diz o seguinte: o tema ambiental é importante, inclusive eu sou da área, mas muita gente que pouco entende do tema se torna especialista e não sabe nem explicar a temperatura do ar dentro do clima. Assim, acho que é a verdade, cara. Eu não sou da área, então também não posso falar muito, mas é um tema que muita gente se importa e infelizmente quem deveria se importar não se importa, né? Ou se importa, mas prefere se importar mais com o lucro, né? Queria até aproveitar esse comentário pra dizer que foi um episódio muito inteligente das meninas. Todos os episódios delas são iniciativas delas, ideias delas, e trazer a desastres ambientais
na cultura pop pra falar sobre a questão do ambientalismo hoje, né, do calor, da questão ali do aquecimento global, eu acho que foi muito inteligente da parte delas. Grande episódio delas, cara. Não, cara, é um episódio muito bom, assim. É o tipo de coisa que a gente às vezes não consegue trazer aqui dentro do MDA. E só pra dar ali um isqueirinho, claro que eu não vou falar sobre o que é, né? Mas dia 8 vai sair o próximo Papo Nerd com elas, né? Que vai ser sempre a primeira segunda-feira do mês. E é o seguinte, é um tema tão inteligente quanto, e dessa vez mais ligado à cultura oriental. Vai ser legal, tão legal quanto. Eu acho que elas estão acertando muito nos episódios. E também temos recado do MDA 177, aquele episódio que todo mundo ama. MDA no Isekai, especial RPG, o Bruxo e o Poço dos Desejos, parte 1. Mensagem do Blood Gear, falando, ficou bem legal esse episódio. Amigo, que bom que você gostou. A gente fica muito feliz porque quando a gente... É claro que nos outros a gente fala dos animes, né? Então é legal saber que vocês gostam ou não gostam, que vocês querem comentar a sua opinião. Só que quando você deixa de ser a pedra e vira a vidraça, ter todos esses comentários positivos é muito legal. É muito bom mesmo. E, pô, eu posso dar um spoilerzinho? Não daquele importante, mas do pré? Posso? Do quê? Então acho que eu posso. Basicamente vão ter um episódiozinho aí com segredos de bastidores, né? Provavelmente nos próximos episódios aí vai sair. Eu acho que é o próximo, hein? É o próximo? O próximo deve ser MDA no Isekai 1.5, que a gente vai conversar sobre o próprio episódio do MDA e tirar todas as dúvidas do nosso especial RPG. Isso aí. Então você que ouve aí a leitura de e-mails e comentários, ganhou já um bônus aí que já sabe basicamente qual vai ser o próximo cast. É um cast foi bem divertido de gravar. Próxima mensagem? Agora, MDA 80, Spy Family. E a Amanda diz o seguinte: Spy Family é muito bom de ver, ama a Anya e a relação de todos eles. O desenvolvimento de cada personagem é muito bom e a família principal e seus apêndices têm o nosso carinho. Uma recomendação de anime com essa pegada de família com crianças fofas e BLs é Tadaima Okari, muito fofo também. Eu nunca vi Tadaima Okari, inclusive, deixa eu até dar uma pesquisada aqui, mas eu gosto muito da temática de Spy Family também. Eu gosto muito, quando a gente gravou Spy Family AS2, eu teci vários elogios, porque é muito bom a forma como é escrito, como toda a história acontece, e é o tipo de anime leve, assim, que você vê e você dá risada e tá tudo bem, sabe? Você não precisa ver uma épica aventura. Então, cara, eu acho que tem animes que são feitos pra impactar e animes que são feitos pra aquecer o coração. Isso. Sabe? Spy Family tá nesse nicho aí de aquecer o coração. Mesmo sendo uma história de espiões, ele é muito mais leve, ela tá no olhar de uma criança, né? Isso, é muito mais gostoso de ver. Sim, é um olhar lúdico, o que deixa ainda mais engraçada, né? Uma história que é feita pra ter um teor de comédia. Então, eu amo Spy Family, cara, com todas as minhas forças, e com certeza, tendo temporadas novas, com certeza vai ter episódio novo de Spy Family aí também. E tem o bonde que é o doguinho, né? Tem o doguinho, já ganha o público, então... Bruno, bora sassagaiar? Enfim, vamos falar sobre titãs e pessoas e Eren Yeager. E monstros grandes pelados. Monstros grandes pelados. Bora ouvir. De volta dos e-mails com o nome original Shingeki no Kyojin, gênero ação, fantasia e drama. Você pode ver na Crunchyroll, né, os seus 25 episódios da primeira temporada que vamos falar aqui, que foi lançado no dia 7 de abril de 2013 e teve seu último episódio no dia 29 de setembro também de 2013. Ainda naquela época era do It Studio, estúdio de Vinland Saga e Spy Family, estúdio também que vai fazer o novo anime de One Piece, né? É, o Wit Studio que começou a crescer naquele período mesmo, né? Antes do Shingeki no Kyojin, tinha só alguns pequenos trabalhos, assim. Parece que o que deu grana mesmo foi isso aí, né? Foi o Sasagaiô, né? Foi essa empreitada toda. Mas assim, ficou um bom tempo entre a primeira e a segunda temporada. Sim, sim. O estúdio já tinha na bagagem, fez alguns Psycho Pass também. Mas assim, realmente, pra ganhar alcance, vamos dizer
dizer assim, global, foi com Shingeki mesmo. O diretor foi o Tetsuro Araki, que é diretor também de Death Note e com Tetsujo no Kabaneri. Ah, só tem um detalhe. Se eu não me engano, o Wit Studio ele só apoiou a animação do Psycho Pass em alguns episódios, que é a Production ID que fez Psycho Pass, tá? Isso, é. No caso, o Wit Studio, ele tinha feito o quê? Ele tinha feito o Kotetsujo no Cabaneri na sequência, mas antes dele, o que? Eu acho que o Ari no Seraph foi antes? Não, foi depois, foi em 2015. Foi em 2015. Então, eu cheguei aqui no Kyojin que mudou tudo pro Wit Studio. Inclusive, eu comentei esse Kotetsujo no Kabaneri porque ele veio na aba de Shingeki no Kyojin, né? Veio. Apesar da jogada do Kotetsujo no Kabaneri, foi o anime de 2016, ter sido outra, né? Ele jogou muito pelo design de personagens, né? E outras questões ali que tinham um apelo considerável pro público japonês. Mas fechando esse parênteses, eu preciso abrir outro parênteses, porque na pauta do disse conhecido como originalmente Shingeki no Kyojin, né? Uhum. Mas aí ele é conhecido internacionalmente como Attack on Titan e no mangá da Panini é Ataque dos Titãs. Então escolha o seu nome favorito. Exatamente. Eu sempre conheci como Shingeki no Kyojin. É porque, assim, esse negócio dos nomes ocidentais, né, os nomes internacionais, melhor dizendo, é uma parada meio recente até. Os últimos 10 anos aí, vai. Até 2016, 2017 ali, a gente falava o nome dos animes. Por exemplo, se você pegar coisas muito antigas minhas, na verdade eu tenho esse costume até hoje. Eu falo sempre o nome japonês. Eu falo o nome internacional. Geralmente obras muito recentes, porque eu aprendi no nome ocidental e às vezes eu nem sei o nome original. Isso é a cultura do streaming. Ó. Sim, inclusive é importante porque a própria Crunchyroll, ela usa o nome internacional pra todos os animes, né? Exatamente. Aí facilita, porque tem os nomes japoneses que, pelo amor, né, mano? É de uma redação de Enem. Mas tu não me vê, tipo, aqui falando, My Hero Academia. Eu sempre falo Boku no Hero. Verdade. É o nome que a gente conhece por ver essas obras, principalmente quando é obra mais antiga, esse negócio de a gente ver ser comum, né, o nome internacional. É o advento do streaming, né, é importante. Mas eu acho que de uns 4, 5 anos pra cá tá sendo cada vez mais comum as pessoas conhecerem os animes pelo nome internacional. Principalmente agora, tipo, por exemplo, Crunchyroll passa mais da metade de uma temporada de animes, com o nome todo em inglês. Então, notoriamente, as pessoas vão começar a conhecer pelos nomes em inglês, porque vão ver ali com aquele nome. Sim, apesar de ser muito estranho a gente falar um monte de nome em inglês pra anime, né? Eu sou do time que me abstenho de ficar falando nome em inglês. Pega um outro exemplo de anime da Wit Studio, que é aquele Mahou Tsukai no Yome. Uhum. The Ancient Magus Bride. Ninguém fala isso, nunca vi ninguém falando isso, sabe? Não, sei lá, Marrouca. Ninguém fala The Irregular Arithmetic School. Vamos falar Marrouca. Ninguém fala de Marroca, né? É verdade, esse é o ponto. É verdade. Agora o Bruno foi certeiro no ponto. Mas o The Ancient of Magus Bride, inclusive, veio pro Brasil com esse nome, pela Devir, né? Geralmente as pessoas só falam Magus Bride e é isso. No Brasil, né, teve dublagem do Brasil! Com direção de dublagem de Bruno Segregório e Guilherme Marques. A fonte é o mangá, né, da Besatsu Shonen Magazine da Kodansha, com 34 volumes. No Brasil é publicado pela Panini, como o nosso querido Christian já tinha comentado. O autor é o Hajime Isayama. Aqui no Brasil, né, o mangá já foi lançado completinho, 34 volumes, né, na sua forma tankobon. Uhum. Tem um monte de spin-offs que saíram também, a Panini lançou todos eles, até aquele de escolinha, né? E agora a Panini tá terminando de lançar a versão 2 em 1. Além também de um box bonitão. Tem um box bonitão. E um detalhe sobre a dublagem, né? Feito pela do Brasil. A dublagem do Shingeki no Kyojin foi uma das primeiras grandes levas de anime dublado com a chegada da Funimation no Brasil. Então, quando a Funimation chegou aqui no Brasil lá por 2020, né? Uhum. Dublou uma série, uma fornada aí de animes, e Shingeki no Kyojin foi um deles. Hoje não existe mais a Funimation no Brasil, né? A Sony, que é a dona da Funimation, comprou a Crunchyroll, e agora sobrou só a Crunchyroll, que era uma marca mais forte. Então agora tá tudo no Crunchyroll. A Funimation ou Crunchyroll depende do país. Se no país o Crunchyroll é mais forte, eles usam o Crunchyroll. Se no país Funimation é mais forte, eles usam o nome Funimation. Né? Sim, sim. Até porque não faz sentido eles ficarem brigando contra eles mesmo, né? Exatamente. A própria Disney fez isso recentemente com a Star Plus também, né? Sim. Não fazia sentido, né? Ela se autocanibalizar, né? Não fazia sentido. No caso da dublagem, tem duas direções.
dois diretores de dublagem, o Bruno Sangregório e o Guilherme Max. E vocês chegaram a assistir a primeira temporada do Shingeki no Kyojin dublado? Eu reassisti dessa vez pra gravar o podcast todo dublado. Eu assisti tudo dublado também, cara. E é muito bom, cara. Eu assisti 2 vezes em japonês, tá? E eu vi só algumas cenas em português. Não posso falar muito sobre a dublagem, mas as interpretações eu achei legal. Eu não me acostumei com as escolhas de voz. Lembro que na época houve uma crítica, e existe uma crítica à do Brasil por escolhas de atores muito novos no mercado para alguns personagens importantes, que pode gerar alguns problemas, principalmente pela falta de experiência. Como eu não assisti dublado, eu não posso falar nada, mas acho que é importante dar espaço para novas vozes, né? Então tá tudo bem. Não, justamente, pô. E quem faz o Eren é o Lucas Almeida, que, o Raul conhece, eu também conheço, assim, é o cara que hoje é uma super referência e é diretor já, né, de dublagem. Então, tipo assim, serviu muito pra evoluir a galera, né? Sim, inclusive o diretor de dublagens Bruno Segregório também conheci, né, entrevistei lá no AkibaCast, e ele também é a voz do Levi, né? Exatamente. Que inclusive arrepia todo mundo, cara, é de arrepiar em português quando ele grita "Dê em seus corações", cara. Sabe aquela cena de filme que antes da guerra, assim, tá lá o general lá falando com os soldados, assim, esquentando os soldados? O "Dê em seus corações", ele dá aquele mesmo efeito, cara, ele arrepia, cara, é muito forte. Então, Cris, conta pra gente o que se passa na primeira temporada de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin é uma série, como a gente tá falando só da primeira temporada, então vamos nos abster de qualquer comentário além do final da primeira temporada, né? É importante deixar claro aqui. É uma série que começa com um grande mistério, que eu vou ficar trazendo um monte de experiências da época de lançamento, porque eu assisti semanalmente isso quando saiu, né? E isso pegou todo mundo de assalto, todo mundo que tava assistindo, assim, ficou, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O grande mistério é que é o seguinte, a humanidade vive enclausurada em uma série de muralhas, no caso, 3 grandes muralhas, uma dentro da outra. Essas muralhas separam a humanidade, ou seja, tudo que as pessoas da série conhecem, que está dentro das muralhas, do mundo de fora. E o que tem no mundo de fora? Criaturas gigantescas, de formato humanoide, chamado titãs. Os titãs têm uma fome sem fim de humanos. Eles precisam devorar humanos por motivos que nós não sabemos. Então, se eles veem um humano passeando por ali, eles vão lá e comem a pessoa, né? Então, a humanidade viveu centenas de anos nessa situação e criaram-se diversas questões para lidar com esse estilo de vida. Então, a cultura deles se adaptou a isso. Entre essas adaptações, foi-se basicamente criada uma polícia que é dividida em 3 categorias. Uma que é a polícia militar, que protege a realeza, que vive na muralha central, que a gente não vê muito nessa primeira temporada. A segunda seriam as guarnições, ou seja, a polícia das muralhas, que ficam cuidando das muralhas para que não aconteça nenhum evento envolvendo titãs. E as tropas de exploração, né? Que são as pessoas que vão para fora das muralhas para tentar mapear, reconhecer o mundo, encontrar recursos e tentar entender o que está acontecendo, que é basicamente o mesmo ponto que o espectador começa. E aí nós acompanhamos um garoto que vê esses policiais, né? Esses agentes exploradores com muito fascínio, até uma grande tragédia assolar a cidade, o distrito, né, de Trost, onde eles vivem, que leva o garoto, né, Eren Yeager e seus amigos a se alistarem para a polícia. É basicamente isso. Deixando aqui bem claro que a tragédia é algo que assombra qualquer adolescente, né? Quer ver alguém comendo sua mãe. Meu Deus. Eu sabia que alguém ia soltar essa. Eu tinha certeza. Mas é verdade, não. Eu tô mentindo? Ver alguém comer a mãe dele um dia depois que o pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Pois é. É verdade. Basicamente, numa manhã, como qualquer outra, um titã que surpassa o tamanho colossal das muralhas, né? Que é 60 metros, eu acho. Chega a ser superior a 60 metros. Ele quebra a muralha e os titãs de fora entram e rola uma chacina ali, uma mortandade, um massacre. E a mamãe do Eren Yeager é devorada na frente dele. Esse é o motor pra vingança do garoto. É aí que começa o Tatakai. Só complementando aí, a primeira muralha chama Maria, a segunda chama Rose e a última muralha chama Sina. Sim. Ou seja, foi a muralha Maria que foi destruída aí logo no primeiro episódio, né? E a gente vê a história se passando alguns anos depois, não é? Com o Eren um pouquinho mais velho ali, sobre o treinamento ali para se tornar
um soldado. Na verdade, tem tipo uns adendos ali da muralha, né? Que são uns apêndices, uns puxadinhos que são cidades. O apêndice, o primeiro, ele é destruído. E aí os titãs entram e matam todo mundo na cidade. Então a galera foge pra dentro da Muralha Maria. Mas em um momento da história, a Muralha Maria ela é avariada também. Os titãs entram na Muralha Maria. Mas isso acontece depois. Nesse primeiro momento é o distrito de Trost que é perdido. Sim. Eles são atacados por 2 gigantes que são diferenciados, né? Que é o gigante colossal e o gigante blindado. Que inclusive o nome é muito bom, né? Titã blindado. O Shingeki no Kyojin, primeira temporada, ele... Eu vou comentar do começo, mas... Ele como um todo, e o começo dele faz parte disso, não é nada original. Eu acho que ele teve um efeito mais eficiente, obviamente, mas... bem roteirizado naquela primeira temporada, mas é o mesmo efeito, por exemplo, que o Akame ga Kill teve na época, um pouco depois ali, mas mais ou menos na mesma época, que é aquela coisa, tipo assim, você pegar o Battle Shonen, vamos lá, o estilo Battle Shonen, né, e você juntar com aquela tragédia, com aquela morte, aquele sangue, aquele gore, sabe, que querendo ou não, o grande diferencial é isso, é você ter ali eu acho que não é um Battle Shonen, né? Eu acho que a revista dele não é de Battle Shonen, eu não lembro agora de cabeça. É uma revista Shonen. Então ele pega o formato ali do Battle Shonen, só que ele adiciona essas camadas de gore, que dá uma falsa seriedade, né? Uma falsa sensação de adulto, né? Pra galera que era os adolescentes daquele momento, que aí vira febre. E assim, só pra gente lembrar, contrasta muito com o último sucesso que teve na época, né? Porque o boom teve em 2012, no Kyojin de 2013. Em 2012 a gente teve o boom de Sword Art Online, e aí logo na sequência a gente vem, aí tem se eu não me engano, o Sword Art Online acaba em dezembro de 2020, em 2012, aí a gente tem 3 meses ali que na temporada de janeiro de 2013 não tem nada demais. Eu acho que, sei lá, o anime mais importante que teve é Mondade Tate. Eu sei que é Mondade Tate por causa que é Isekai e eu assisti. Mas eu acho que é esse Mondade Tate, eu acho que é aquele Boku wa Tomodachi. Tem um também do autor do Log Horizon, mas assim, a primeira temporada de 2013 é bem fraca. E aí, quando vem em abril, vem a porrada que Shingeki no Kyojin. E assim, mano, 2013, do início ao fim, Shingeki no Kyojin foi falado sem parar. Até hoje, né, falar temporada. Eu discordo um pouco do que o Lucas falou, assim. Eu não acho que o Shingeki no Kyojin, ele pegou as pessoas de surpresa por causa da violência em si. E eu acho que a comparação com a Akame ga Kill, ela também não encaixa, porque a Akame ga Kill não fez nem, sei lá, 10% do sucesso que Shingeki não chegou nem perto, não arranhou, sabe? Shingeki no Kyojin foi diferente. Então, pelo menos do que eu vivi aqui no Brasil, cara, Shingeki no Kyojin abraçou, a comunidade abraçou de um jeito maluco, assim, sabe? Todo lugar. Era evento, era merchandising, era a internet, era na época Facebook, que era rede social, era diferente. Mas basicamente, acho que o foco aqui é o mistério. Que são os titãs? Da onde eles vêm? E a chamada pra aventura da vingança, entendeu? A ideia do gore é assim, tem mangá, é comum ter mangá. Pô, Kamen Rider de 71, tu tinha um cara que foi transformado contra a vontade por um grupo nazista, então já tinha gore já, porque os caras eram transformados numa mesa de cirurgia, assim. E tal. Eu acho que o gore, ele beleza. Pro adolescente, edgelord, até tem a chamada atenção. Mas eu acho que a ideia do chamado da aventura, pela vingança e o mistério, fez muito mais pro Shingeki no Kyojin, pelo menos pra chamar a atenção, porque se tu... Eu achei que tu ia citar, mas tu não citou, mas não sei se tu te recorda, ou vocês se recordam, no início da década de 2010, foi muito comum e bastante, uma febre, né? Obras de zumbi. Uhum. Pega o Walking Dead, né? Foi uma febre, assim, um troço maluco. A série, tô falando, né? Não um quadrinho. O quadrinho é sensacional por só. Mas o Shingeki no Kyojin, ele bebe dali. Ele pega dali, cara. Porque, no fim das contas, é uma história de zumbi, só que todos eles são pelados e gigantes. Entendeu? Só que tu adiciona o fato de as pessoas vivem enclausuradas e tem esses caras com armas que parecem estiletes, isso é diferente. E saem voando por aí. A direção, eu acho que ela foi muito assertiva nessa primeira temporada, na questão de como ela foi mostrando tudo que eles tinham que apresentar, porque era muita coisa. Eles tinham que apresentar todo um world building dentro da muralha.
falha em uma temporada de 25 episódios. Tiveram que complementar ali nos intervalos, ali naquela paradinha dos intervalos, com algumas imagens, mostrando algumas coisinhas a mais. Tudo complementava muito bem a história, porque era muita coisa. Você tem que mostrar como funciona cada exército, como que funciona aquele universo, por que tem 3 muralhas, quem são, qual que é a pegada daqueles gigantes. Tem que mostrar aos poucos que existem gigantes diferentes uns dos outros, que existem gigantes que são inteligentes, né? Então a história ela vai se formando, ela vai se moldando aos poucos, e a cada final de episódio tinha um gancho. É aqueles ganchos que o ReZero faz muito bem, que te deixa maluco pra ver o próximo episódio. Acho que entra fazendo um adendo ao que o Chris falou, que vai na direção do que ele falou, assim, realmente Shingeki, ele veio à fama porque ele trouxe, eu falo que é o anime Kinder Ovo, assim, ele parece simples, quando você vê dentro dele, ele não é tão simples assim. Então, assim, por mais que, realmente tem lutas Battle Shonen e tal, mas ele tem realmente pontos ali que são mais complexos. Tem uma questão política envolvendo já na primeira temporada, uma questão de filosofia, uma questão da luta, uma questão de vários pontos que são abordados ali, e que pro telespectador que tava carente disso, porque antes disso não tinha realmente nenhum anime que, nossa, né, que tinha esse gore, essa coisa, e realmente foi que o pessoal tava carente assim, querendo ver. Tava faltando. E ele veio pra suprir essa lacuna. Então foi muito apoiado realmente nessa ideia do The Walking Dead, que era uma galera ali que, tava querendo ver e sentia falta disso no mundo do anime, né? E aí o Shingeki veio e cobriu essa lacuna. Por isso que eu acho que ele fez esse boom tão grande, assim, né? Então foi com uma qualidade boa. Acho que teve um acerto da direção também no movimento, de conseguir trabalhar esse movimento lá das lutas contra os titãs, trazer a dimensão, tipo assim, uma pessoa pequena versus um gigante. Então ter esses trabalhos que teve, sem perder o gore, porque a gente sabe como no Japão é isso, principalmente nessa época ainda tinha uma censura muito grande com isso. Então eles tiveram um cuidado pra fazer isso. E acho que foi grande assertivo pra essa questão. Assim, realmente é o que puxa muito, você espera que é só um anime de pessoas lutando contra titãs, e não. Você cada episódio vai te apresentando um elemento novo, uma dinâmica nova, uma dificuldade nova. E aí você vai começar a trabalhar em cima disso. Aí tem esses mistérios, né? O que é isso? Por que o Eren tem o poder? Por que tal coisa acontece? Por que tá dessa forma? Quem são esses caras? Tudo ali vai acontecendo, né? É uma obra que, assim, eu por mais que seja numa revista shonen, pra mim não é shonen. Pra mim é Shingeki, ele já é um seinen já mais maduro, assim, entendeu? E vai piorando mais pra frente. E assim como o próprio The Walking Dead, a obra vai trazendo aquele elemento de, beleza, tem o perigo dos monstros, né? No caso do The Walking Dead, zumbis, aqui os gigantes. Só que o que você tem que se preocupar mesmo, os verdadeiros vilões, são os humanos, cara. São as pessoas. São as pessoas que estão aqui. É eles que estão fazendo essa merda toda acontecer. E isso sempre dá um fator a mais, né? Porque chega um momento principalmente quando o Eren vira gigante e as pessoas dentro da muralha começam a descobrir, peraí, uma pessoa pode se tornar gigante? E aí eles já começam a dar aquele negócio. Tanto que de primeira já acham que ele era um traidor, né? Sim. E aí, conforme ele vai se provando, e até o final da primeira temporada, nem tanto se provando assim, né? O Levi que levou ele nas costas e falou, não, deixa que o pai cuida. Tem aquela cena do tribunal que ele chuta a cara do Eren, né? Que é a fantasia yaoi de um monte de fujoshi pelo mundo. Nossa, aquela cena, quanto ela apareceu nas redes sociais naquela época, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, velho. Só se via essa cena, cara. Twitter só tinha aquilo ali. Era aquilo o tempo todo, scrollado. Twitter nada, era aquelas fanpágina do Facebook mesmo. Acho que tinha já Twitter na época, mas enfim. Não, tinha, mas acho que no Facebook tinha muito meme. Facebook era bem maior na época. Aos poucos foi sumindo a galera, né? Eu concordo com o que vocês estão falando. É que realmente eu acho que o Shingeki no Kyojin, ele consegue ter tanta força por causa desse grupo do shonen, cara. Nada me tira disso. Porque assim, tem aquilo que se vende e tem aquilo que a galera... O porquê da que as pessoas compraram. Eu acho que as pessoas compraram justamente por causa do mistério. Eu acho que se tornou algo interessante. Mas nada me tira da cabeça que, muita gente... Vi aquelas pirueta. Mano, tem muita gente, mas muita gente que começou a assistir Shingeki no Kyojin a partir do momento que o Eren se transforma. Eu lembro disso, gente. Tem muita gente que só assim, não, peraí, o moleque vai fazer alguma coisa, ele tem um poder, porque era era a típica fórmula Battle Shonen. Bleach, Tokyo Ghoul, Naruto, que é o cara que é o underdog ali, o fracote, e aí ele tem um poder justamente do inimigo dele, que ele se transforma no inimigo dele. Então, assim, eu acho que sim, vocês estão certos, o estéreo e tudo mais ajuda, mas eu acho que é justamente por ele falar com tantos públicos diferentes que fez o sucesso que fez. Isso com certeza. Concordo também. Vai ter o cara que realmente, que talvez esteja mais enjoado de ver Naruto, One Piece, que fala assim, mais um Battle Shonen.
E aí ele vê todo aquele tema, essa questão política, que na primeira temporada existe, mas não é tão pesado, começa a ficar mais pesado a partir da terceira. Uhum. Mas assim, querendo ou não, mano, tem muita ação, mano. A primeira temporada de Shingeki no Kyojin é ação atrás de ação. Primeira temporada mesmo, o Levi e a Mikasa é o puro suco do Battle Shonen em nação. Sim. Pô, e aí você tinha a Mikasa lá fazendo as piruetas, aí você tinha o Eren, que era o underdog, você tinha o loirinho lá, o Armin, que é o inteligente. que é o inteligente, tipo assim, um setup mesmo de um Battle Shonen. Claro que não dá pra falar que o Armin faz o papel de Sasuke, que acaba fazendo esse papel ali do cara mais dark, é o próprio Levi. E aí você tem toda a matrícula no exército ali da muralha, que você também se assemelha muito a arquétipos que a gente vê nesses animes Battle Shonen, né? Que, por exemplo, Naruto tem o exame Chunin lá, a prova e tudo mais. Aqui a gente tem toda a etapa descrição do exército do Eren. Sim, são animes diferentes, gente. É óbvio. Shingeki no Kyojin é outra pegada, mas eu só quero que vocês entendam que, tipo assim, pra mim é muito óbvio que capturou uma galera por causa disso. Não, com certeza. Tem uma coisa que eu me recordo claramente. A abertura, eu já vou falar agora, geralmente deixo pro final, mas a abertura ela é excepcional, tá? Ela é extremamente bem dirigida. As duas ou a primeira? As duas. Mas eu tô falando da primeira aqui, focando na primeira. As duas são muito boas, tá? Mas a primeira, ela é muito importante pra captação de pessoas pro Shingeki no Kyojin. Porque ela é como se fosse uma propaganda. Ela funciona como se fosse uma propaganda política, sabe? Venha se alistar para as tropas de exploração. Uhum. Então muita gente, tipo, eles são porcos e nós caçadores, sabe? A galera que assistia ficava muito no hype, assim. E o balde de água fria, que pra mim é excepcional, porque é um anticlímax, e trabalhar com anticlímax é um desafio, e o Isayama fez muito bem aqui, a primeiro combate que todos esses soldados que treinaram um montão lá é um massacre. Cheirava de bala. Então todo mundo que esperando aquela abertura acontecer na narrativa não vê, porque, cara, os titãs são só implacáveis. Então, muita gente que ficou triste por causa desse anticlímax é a galera que veio pelo Shonen, que o Lucas falou, veio pelo Shonen. Que vai ser a mesma galera que vai ficar triste na terceira temporada quando virar uma conspiração política, sério, porque ela vai se tornar isso. E naquela época, eu me recordo, eu tava na faculdade e eu era um jovem adulto e eu fiquei aficionado por essa obra e, vou ler esse mangá. Aí eu li ele todo e o mangá naquela época tava exatamente no momento que o macaco tava aparecendo pela primeira vez, tá? Que não acontece aqui na primeira temporada pra valer. Então ainda tinha um mistério, tudo era mistério, cada detalhe sobre cada coisa era assustador, sabe? Porque a gente não sabia como conectar. E aí, o anime, o diretor, ele soube muito bem pegar esses mistérios que são apresentados no mangá, apresentar de forma como o autor do mangá colocou, e em conjuntura com a ação que vai acontecendo. Que nem vocês falaram, não, acontece ação várias vezes. Como o mangá ele é mensal, tu não tem esse ritmo que a primeira temporada teve. A primeira temporada fez uma coisa bem diferente em relação ao ritmo do mangá. A primeira temporada salvou, cara, porque, assim, não só de ritmo como visualmente, cara, porque o mangá no começo era muito feio, não era pouco feio, era muito feio. O mangá é feio, E não só na arte, tá? Porque o mangá é um pouco mais lento. A primeira temporada do anime é sufocante, cara. As coisas acontecem, sabe, você não para. Quando você acha que ele vai dar aquele sossego, vai apresentar uma coisinha mais, pronto, acontece alguma outra coisa. Você não vê um céu azul no caminho dos personagens. Tanto que, quando você começa a ver um caminho, que é quando o Eren vai lá, coloca a pedra, e aí eles falam, então vamos fazer o seguinte. Uma vitória, a primeira vitória da humanidade, né, a da pedra. Sim. Quando você acha um caminho, aí você fala, temos um plano aqui. Já que tem essa questão da chave, do porão aí, vamos tentar limpar de gigantes ali e vamos tentar acessar o porão. E eles falam, a gente tem um gigante inteligente, a gente vai conseguir. Aí quando eles tentam, outro massacre, porque existe gigantes inteligentes do outro lado também. E aí eles descobrem o que é. Existe um espião, Pelo menos um espião dentro do grupo deles. E a história, ela vai cada vez ficando mais sufocante. E você quer saber o que acontece, você quer saber quem é o vilão, você quer saber o que tá acontecendo. Aos pouquinhos vai se transformando num thriller, né? Esse é o lance. Isso. De certa forma já tem essa forma desde o começo, né? E é o que o Lucas falou, assim, a gente sabe que Shingeki, por mais que eu falei, a questão de complexo mais complicadinho, não tão simples, mas ele não foge da fórmula porque é o que vende, é o que fez ele furar a bolha, entendeu? Então, assim, tem cena de ação, vai ter cenas ali que são simplesmente de porrada. Por que o Eren, por que ele escolheu o caminho do Eren ter o poder?
Entendeu? Ele poderia ser uma história só sobre humanos enfeitando. Mas por que ele escolhe ter um poder? Porque ele sabe que isso vende. Entendeu? O editor sabe que isso vende. Então por isso tem essas escolhas que sim, são pra se aproximar mais de um shonen, que é o que comercialmente vende mais. Mas aí acho que vem o crédito ao Isayama disso, assim, de ele saber usar o roteiro pra escrever o que ele quer, né? Ele quer, antes dele escrever uma história sobre porradaria de titãs, ele quer escrever uma história sobre essa questão mais filosófica do titã, sobre o que é, sobre o que é a liberdade, né? Isso é um tema que se sempre falado na obra, liberdade, sobre também o que é o monstro, né? Porque no fundo, assim, até o Raul falou, a gente, como telespectador, tá sempre sendo instigado a ver o Titã como monstro. Mas diversas vezes da obra, a gente é questionado de, olha, realmente será que eles são os únicos monstros? E a humanidade que tá ali? E o fato deles querer executar o Eren simplesmente por ele talvez ser um inimigo, entendeu? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Então toda hora tem esses questionamentos que o Isayama coloca muito bem, né, no roteiro. Será que é certo a menina comer batata bem no dia da apresentação? Pois é, entendeu? Será que é certa a punição que ela toma? Você entende? Tem várias coisas, cara. Tem um detalhe que vocês comentaram que é importante, né? Por mais que o ritmo tenha sido o diretor, seja o grande responsável por afinar o ritmo da obra, ele não modificou a cronologia de nada, tá? Ele foi bem fiel. Só teve uma mudança cronológica em toda a primeira temporada, que é a cena lá do último episódio, quando racha a muralha. Lembram dessa? Sim. É a única mudança, porque aquilo não acontece naquele momento, aquilo acontece em outro momento. Eles só pegaram uma cena que acontece depois e colocaram ali pra ser um gancho, né? É no final da primeira temporada, não é isso? Isso, no final da primeira temporada. E aí a galera teve que esperar, tipo, uns 7 anos pra poder ver o que aconteceu. Mas é outra parada, né? Outra coisa, né? Enfim. Não, é muito triste quando isso acontece, quando tem um cliffhanger gigantesco assim. E aí, tipo assim, no caso do Shingeki ainda teve continuação, né? Mas tem uma porrada de anime que não tem. Que aparece assim, continua. E aí, não continua. Foi 4 anos de espera. Parece que foi bem mais, né, mano? E isso, na época, era bem comum, assim, de demorar a segunda temporada, o que instigava também a galera a ir atrás do mangá, né? Isso. Sim, com certeza. Pô, e falando da galera ir atrás, o Chris falou no começo, que eu acho que uma coisa que ajudou muito Attack on Titan é a questão da comunidade, cara. Ele tem até hoje uma comunidade muito forte. Então, assim, a galera de fato abraçou e conseguiu, foi consumindo material da obra, foi pesquisando, foi fazendo adaptações, fandub, essas coisas tudo. E, cara, tipo assim, isso tudo favoreceu para que a obra só ganhasse mais fôlego para as próximas temporadas, né? Tudo isso, tipo, mostra o quanto o público, principalmente no Ocidente, também foi forte no Oriente, mas no Ocidente foi muito forte, Shingeki. E por causa dessa questão de ele, de certa forma, tá mais palatável pro nosso estilo aqui, não sei. Talvez por essa coisa de já tá vindo de uma época do The Walking Dead e tal, e ter essa pegada um pouco. Talvez ficou mais palatável pra galera aqui. Eu lembro que, assim, foi um dos animes que eu acho que mais furou a bolha, assim, depois de Naruto, sabe? Eu lembro realmente que ele tem essa impressão. Não sei se faz sentido. Não, acho que Sword Art Online antes furou mais a bolha. Sword Art Online furou a bolha, sim, mas foi porque, junto com o Sword Art Online, veio um monstro que tá aí até hoje chamado Isekai, né? Não, Sword Art Online não é Isekai, velho, esquece isso. Não é esse o ponto da conversa. É que junto, principalmente com o anime do Sword Art Online, o Isekai explodiu. Abriram as portas do Demora. Abriram a caixa de Pandora. Eu chamaria diferente. Eu colocaria, assim, obras japonesas de fantasia baseadas no site lá de novelistas lá, que todas elas vieram do mesmo lugar, né? Shosetsu Kaninaro, todos eles vieram de lá. A partir daquilo ali, o Japão percebeu que, isso aqui é o modelo certo de produzir enlatado e a gente vai vender. E aí, olha só que não dá pra ganhar dinheiro com isso, né? Olha só, será que dá pra... Ele foi tipo case de sucesso, sabe? Sim, mas eu concordo que ali foi Sword Art Online, porque, sei lá, o mais próximo que chegou de fazer um sucesso fora da bolha, o mais próximo, mas acho que não furou, foi Kuroko. Que Kuroko acho que é 2012 também, mas assim, mas não furou a bolha. Mas foi o que chegou mais próximo. Tanto que depois de Shingeki no Kyojin, demorou um tempinho pra um anime furar a bolha, que foi com Boku no Hero, né? Sim, e que não foi nem... na minha visão, não chegou nem perto do barulho que Shingeki fez. No começo foi, hein? É que eu não lembro, cara, há muito tempo, velho. É que eu acho que o Boku no Hero teve um efeito diferente. O Boku no Hero, o Shingeki no Kyojin... Claro, existem 2 motivos pra isso que eu vou falar. Boku no Hero, a primeira temporada, se não me engano, são 12 episódios. 12 ou 13. 13. 2016. E Shingeki no Kyojin são 25 episódios. Boku no Hero estourou a bolha quando acabou a primeira temporada. Boku no Hero acabou a primeira temporada, a galera... e aí a galera começou a falar...
E acho que até por isso estimulou. E aí na segunda temporada, aí virou boom. Tipo assim, quando chegou o final do arco do torneio da segunda temporada e o início do Sten, que aí virou boom, virou uma bola de neve. A primeira temporada começou a furar a bolha ali no final dela, mas não foi o que Shingeki no Kyojin fez. Mas Shingeki no Kyojin acontece isso que eu te falei. O Shingeki no Kyojin, ele foge muito quando a gente para pra analisar Do padrão, né? a média dos animes, o padrão, daquelas que a gente chama de otaquice, saca? Tipo assim, não tem aquelas otaquice que a gente tá acostumado em ver, sei lá, no One Piece, no Boku no Hero, aqueles personagens com cabelo rosa, extravagante. Não tem isso. As personagens são femininas, né? São mais contidas, assim, não tem tanto apelo. O tipo de plot se leva mais a sério. Não tô dizendo que Boku no Hero não se leva a sério, mas é um plot mais sério. Então, assim, e o fato de ser um anime de 25 episódios, deu tempo de amadurecer o público e estourar, entendeu? Porque a galera foi falando assim, olha, tem esse anime aqui, tem esse anime aqui. Como eu te falei, eu não lembro exatamente em qual episódio que o Eren se transforma, que o Eren descobre que ele pode formar. Mas isso, sei lá, tô chutando aqui, alguém deve ser 11, 10. Ah, 3 ou 4. É, bem mais cedo, bem mais cedo. Que aí já ganha uma galera, porque de cara, quem tá assistindo o Eren vai ser carregado pela Mikasa. Não aguenta esse anime, não. Pô, Episódio 4. episódio 4. Porque assim, tem muita gente que olha pro protagonista e fala assim: esse protagonista é bobão, fracote, não vou assistir, não. Aí quando ele se transforma, fala assim: opa, tem uma brincadeira aqui. Então, assim, durante a obra vai ganhando elementos. A questão política, quando aparece o julgamento do Eren, é um elemento que atrai um público diferente. Fala assim: opa, caramba, peraí. Não é tudo resolvido na base da amizade, não? Não é tudo bem contra o mal e ponto, acabou? Tem uma parada de negociação aí, porque, sei lá, o Naruto tinha a questão da Kyuubi, mas assim, era muito subplano, era mais tipo a galera que era fora ali do núcleo de personagens que via o Naruto como um vilão. Personagens que faziam parte do anime mesmo, a metade nem sabia, outra metade ignorava, assim. E em Shingeki no Kyojin, não. Shingeki no Kyojin, isso foi usado na trama. Então, assim, fura a bolha porque realmente foge da otaquice. E é uma obra... Gente, a primeira temporada de Shingeki no Kyojin, ela é boa, mano. Ela é espetacular, a primeira temporada de Shingeki no Kyojin. É boa, é muito maneiro, mano. Sabe? Ela consegue agradar todo mundo. Tem mais um ponto, só pra não fugir desse tópico do Lucas, do que chega no público, tem mais um elemento que é muito importante, que é o quê? É um universo ocidentalizado. É uma Idade Média ocidentalizada. Nomes ocidentais, Tudo ali é ocidentalizado. Então, pra galera do ocidente que vai assistir o anime, fica mais próximo, né? E que é mais fácil para ajudar a furar a bolha também e chegar num mainstream diferente. É uma pegada até Fullmetal, né? Uma visão de Europa medieval que o público já tá acostumado, né? É diferente sei lá, da visão japonesa de mundo de fantasia, sei lá, de vindas de Dragon Quest, assim, o slime, não, isso não tem. Isso a fantasia até certo ponto, é medieval, europeu, pé no chão. Me corrija se eu falar uma bobagem. Vocês falaram de furar a bolha e de animes ocidentais, com essa pegada ocidental, no caso. Um motivo que eu acho que também pode ter ajudado é que todos esses aspectos remete a Fullmetal Alchemist. Não sei. Não tô falando que os animes são iguais. Pegada ocidental, mistério, personagens bem contidos, tudo isso a gente encontrava em Fullmetal. São elementos que estão em Fullmetal, sim. Uhum. Eu não sei se ajuda, mas torna a obra muito mais jovem adulta, a gente pode dizer assim. Sim. Porque, querendo ou não, o Shonen, ele pega taxa de idade gigantesca, né, da criança, de 10 a 17 anos. De 10 anos é uma criança, 17 anos é um jovem adulto, né? Dentro dessa faixa etária aí, o Shingeki no Kyojin, ele tá muito mais próximo do jovem adulto de 17 anos do que a criança de 10. Concordo. Eu acho que é o que traz ali também um diferencial, até pra pessoas adultas do ocidente que tratam animes e animações como coisa de criança, como algo, isso aqui parece uma coisa que eu veria. Adultão, É uma coisa que adolescente quer fingir, é que ele é adultão, entendeu? Então vamos lá, uma obra que, isso aqui é adultão, eu gosto aqui, eu não gosto de Naruto é coisa pra criança, eu gosto de Shingeki no Kyojin que tem gigante mascando o carinha ali, bem melhor, sabe? Então assim, vamos lá, nós, já macaco velho, estamos conscientes das qualidades dessa obra pelos próprios méritos dela, né? Mas o jovenzinho que olha pra isso pensando, nossa, porque ele quer ser adultão, que nem o Raul comentou, né? Não, ele parece uma obra mais adulta. Sim, inclusive é uma referência que a criançada gostava, até por outra obra que o diretor do anime dirigiu, que foi Death Note. Death Note é outro adultão. Bastante do estilo de Death Note aqui, bastante do estilo. De direção, cara, muita coisa.
Shingeki no Kyojin é de 2013, né? Uhum. Então a gente tem alguns exemplos que vieram ali. O Sword Art Online veio o ano antes, 2012, como falaram, né? O One Punch Man veio em 2015, então ele fez bastante barulho também quando ele saiu, a gente esqueceu dele, né? Fez, verdade. Fez bastante barulho. O Boku no Hero veio um ano depois do One Punch Man, 2016, beleza? É que o mangá de Boku no Hero já fazia muito sucesso, Já fazia. e o One Punch Man ele começou a fazer sucesso com o anime. Tokyo Ghoul veio um ano depois do Shingeki no Kyojin, também fez bastante sucesso, né, gurizada? E pegou essa pegada mais séria, né? Esse aí eu não negocio. Esse aí fez sucesso porque era o Battle Shonen de Go. É uma obra que o anime acabou com a história. É, exatamente, cara. Esse é o ponto. O mangá é 300 vezes melhor que o anime. Não concordo tanto, não. Outras obras que fizeram bastante sucesso. Ali, o No Game No Life em 2014 também, Mas não furou bolha. pelo menos no Brasil. No Brasil fez bastante sucesso. Não, mas não furou bolha, não, Paulo. E o No Game No Life ele fez sucesso O autor é brasileiro. porque o autor era brasileiro, era um motivo pra fazer sucesso no Brasil, e o outro motivo é porque ele tava na aba ali que desde 2010 o Eti estava muito em voga, né? Tava em voga, tava em voga. Eu acho que nessa temporada aí, o Haikyuu faz muito mais sucesso do que o No Game No Life. Ah, mas é que o Haikyuu, ele tem cauda longa, né? Ele foi ganhando cada vez mais força à medida que temporadas novas iam saindo, né? É diferente, é diferente. O próprio Fairy Tail, que aí já não é a primeira temporada, Mas Fairy Tail é bem mais anterior. Mas aí também é aquele Battle Shonen clássico que a criançada, tipo, saiu, a criançada vai assistir. justo. Outra obra que fez relativo barulho quando saiu, isso porque é mais adultão e misterioso, é aquele Boku Dakegai Naimachi, ou Erased, né? Isso foi em 2016. Fez sucesso porque é adultão também, mistério e tal, thriller. fez. Sinceramente, depois, pra valer de furar bolha, a gente teve o Kimetsu no Yaiba e o Jujutsu Kaisen. Com uma pegada muito mais atual, né? Pro público muito mais atual, com os autores mais atuais, né? Que não colocavam elementos mais antigos dos mangás. Exatamente. Com outras técnicas de animação. Era pra uma outra geração de público, né? Exatamente. Eu coloco uma obra aí, que vocês vão falar que eu tô falando merda, porque a obra é muito ruim, Nanatsu no Taizai. Furou. Ainda bem que você sabe que você tá falando merda, né? Mas tudo bem. Ele furou a bolha assim. Inclusive, a gente tem que lembrar, quando saiu a primeira temporada de Nanatsu no Taizai, Nanatsu no Taizai foi o mangá mais vendido do Japão, cara. Sim. Não, fez sucesso, vamos ser justos, fez sucesso. Pensei no Mirai Nikki porque ele fez sucesso também antes do Sword Art Online, né? Ele veio em 2011. É que eu acho que o Mirai Nikki é pra um público muito mais específico, de gore. Eu acho que o Mirai Nikki é a mesma galera que, por exemplo, assistia Elfen Lied. Eu não sei se é o Fenlight, mas aquelas obras de Battle Royale, sabe? Que começaram a se proliferar depois. Acho que é tipo isso aí, com gorezinho. O Jujutsu Kaisen de 2020 e o Kimetsu de 2019, vocês disseram aqui, eles são bem posteriores e outra liga, né? Eles funcionam diferente, em outro período. Então eu acho que o que mais se aproxima do Shingeki no Kyojin em toda a sua história ali, de sucesso, de público e de como agariou o público, é mesmo o Sword Art Online, que é ali imediato, atrás dele, Boku no Hero, ali próximo, One Punch Man, Tokyo Ghoul, ali, tudo naquele universo ali, sabe? Nesse tópico, nessa prateleira de angariar público, depois de Shingeki no Kyojin, pra mim, só Kimetsu. Eu não gosto de Kimetsu, Sim. mas eu acho que conseguiu ter o efeito. Em tamanho, sim. Gigante, né? Porque Jujutsu trouxe uma galera, mas por experiência pessoal, eu vi muita gente que viu o sucesso de Kimetsu, assistiu o Kimetsu e perguntou, tem mais o que pra ver? Aí foi ver Jujutsu. Não, Kimetsu não dá pra comparar, né? Kimetsu é o ponto muito fora da curva, velho. Nessa liga assim de furei a bolha, trouxe uma galera pra ver anime e essa galera continuou vendo anime. Shingeki no Kyojin e Kimetsu. É interessante que o Shingeki no Kyojin, não sei se os senhores se recordam-se, né, do acontecido, mas em 2013, que foi o ano que saiu o Shingeki no Kyojin, né, pré-temporada e tal, Shingeki no Kyojin em volumes individuais vendeu mais que One Piece. Sim. A gente, nos podcasts de venda, a gente fala que frequentemente mangás desbancam One Piece. O problema é, desbanca por quanto tempo? E não só isso, é que o One Piece quase nunca é o primeiro, mas ele tá sempre lá. Só que tem um detalhe, isso não tinha acontecido até então, sabe? Eu acho que em 2010 já tinha acontecido, hein? Não, perdeu pra Nana, pô, já tinha pedido pra Nana. Isso, foi. Beleza, mas a questão é que foi muito raro o acontecimento pra aquela época. Inclusive que foi após Shingeki no Kyojin que se tornou normal. Exatamente, que foi um mangá mensal, que os capítulos saem lentamente, em comparação ao One Piece, é óbvio, né? One Piece por ter solta capítulo mais rápido, produz mais volumes, né? Uhum.
Então ocupa mais espaço. Tem esse detalhe, tá? Se bem que, no fim das contas, falando de One Piece, ia dar mais ou menos a mesma coisa, porque o Shingeki no Kyojin, ele lançava 40 páginas, né, por mês, e o One Piece, ele lançava 3 semanas, parava uma, que dava mais ou menos isso aí também, viu? 40, 45 páginas. Eu acho muito interessante que o nosso público que para pra ver um podcast de Shingeki no Kyojin e acaba aprendendo sobre indústria. Mas eu acho que tem tudo a ver, cara, porque a explosão de Shingeki no Kyojin, eu acho que é a coisa mais importante da primeira temporada, porque a gente pode até ficar falando mais do anime, e eu acho que a gente já falou até tudo que é mais importante, porque a primeira temporada é uma grande apresentação do world building, né, e do personagem principal, mas tudo que ele fez na primeira temporada, tudo que ele construiu, até pra indústria, é muito importante. Sim, mas assim, é porque, apesar de ser 25 episódios, justamente por ter essa forma de mistério, quando a gente vai pontuar realmente os fatos, né, os grandes tópicos, geralmente você fala que, sobre os titãs, né, que a gente já comentou. Houve uma invasão, nessa invasão iam matar Mikasa. Nesse momento a Mikasa achava que o Eren estava morto, mas aí o Eren salva a Mikasa se transformando em titã. Daí tem o segredo do pai do Eren no porão. Nas primeiras não é nada, né? Você não sabe nada de nada. Que aí você tem um flashback do pai do Eren implantando a injeção nele de titã e falando, segura essa chave aqui, o segredo tá nela, e morre ali. Aí ficam atrás do espião, a gente descobre que o espião é a N, tem a porradaria contra a N que o Eren ganha no jiu-jitsu, né? E aí ela vira cristal e acabou. É que a perseguição da floresta perseguição na floresta. Mas tem um detalhe que eu achei aqui, pessoal. Antes de falar o quão é a perseguição, eu achei aqui a notícia, de 2014, tá? Quando o Shingeki no Kyojin fica em primeiro lugar, isso foi em 2014, depois que o anime terminou, beleza? O One Piece estava em primeiro lugar por 5 anos seguidos. Sim, porque só tinha perdido pra Nana. Então ele esteve 5 anos seguidos em primeiro lugar. E ele vendeu mais do que o One Piece por meio ano. Então foi 6 meses ele vendeu mais do que o One Piece, e aí ele tirou o One Piece do topo, que ficou em 5 anos ininterruptos. E com certeza a explosão vinda do próprio anime, né? Isso aí, por exemplo, eu não sei quantos volumes tinha, mas digamos que tinham 3 ou 4 volumes. Vende muito porque a galera compra o retroativo, né? Então sobe muito, infla muito o número. Eram 9 volumes na época. 9, então? A galera, tipo assim, gostei. A galera compra o volume do anime e compra os próximos ali. Então, assim, geralmente quando o mangá, ou light novel, que já tem bastante conteúdo, ganha anime e faz sucesso no anime, o boost é absurdo. Tanto é que a gente faz aqui todo final ou início de ano os rankings, geralmente é assim, principalmente light novel, dá um pico absurdo no primeiro ano do anime, e depois os números caem bastante. Assim, tem alguns exemplos que se mantêm no top 10, mas é muito raro, muitíssimo raro, tem light novel que acontece com o mangá, tipo assim, de ter um monopólio do top 3 ali. Geralmente o cara que é top 1 no ano, outro ano tá em top 5, top 7. O Shingeki no Kyojin, ele, então, em 2014, por 6 meses, ele vendeu 8,3 milhões só no Japão. 8,3 milhões, tirando o One Piece de primeiro lugar. O resto do top 5 naquele ano, naquele mesmo período, né? Foi Kuroko no Basket, Naruto e Magi, tá? No mesmo período do ano anterior, Shingeki no Kyojin estava em 4º lugar nos mais vendidos, perdendo pro One Piece, claro que estava em primeiro lugar, em segundo, que era Magi, e terceiro, Kuroko no Basket. Então, olha só que interessante, ele subiu claramente por causa do anime, que a gente tava conversando aqui. E acho que pra só voltar um ponto ali, reforçar, porque assim, por que a gente tá falando tanto do em volta da indústria e não dos personagens, né? Assim, galera, a gente tá falando que o anime é bom e tal, mas os personagens em si não é aqui o momento onde vai brilhar. Não é nessa temporada, né? Exato, no Shingeki, assim, os personagens, eles vão ganhar muito mais dimensões lá pra terceira pra frente, entendeu? Lá pra terceira pra frente, aí a coisa muda. Porque até aqui, nesse ponto, tirando Eren, Mikasa e Armin, que são os 3 principais, os personagens não evoluem. A N, porque a vilã, Levi... Mas o Levi, ele não evolui. Qual a evolução que o Levi tem na temporada? Nenhuma. Ele é um personagem de peso. Não, ele tem carisma, mas ele não tem... Eu tô falando, trabalhar o personagem. Nessa temporada, ele não é trabalhado. Ele é apresentado, tem um ponto ali, mas não tem uma evolução dele igual no Eren. Você percebe um pouco que ele começa a se questionar, sobre aquela questão do dilema que o Armin conversa com ele, sobre, pra você ter que engolir o mundo, você tem que abandonar a humanidade. Mas assim, o Levi não tem uma evolução. A Annie não tem uma evolução. Tá, é que eu acho que, assim, tem personagens que você precisa de desenvolvimento, né? Que é o caso, por exemplo, do Eren e da Mikasa. Do protagonista, né? Mas o Levi é um personagem que já vem pronto. Por exemplo, assim, mal comparando, né? Mas é que a gente tem que comparar pra fazer analogias. É que nem um Kakashi no começo de Naruto. Ali não era o momento de você trabalhar o Kakashi. Você tinha que ter elementos do Kakashi. Sim. Ali era o momento de você conhecer o time 7.
o Levi, ele já tem algo muito importante logo na primeira temporada. Você vê de fundo de plano, né, pelos olhos do Eren, mas é o Levi que tem que assumir no peito todas as mortes dos soldados. Ele que tem que chegar lá, ele que tem que guardar o luto e manter os soldados fortes pra continuar. Eu ia comentar exatamente isso. Primeira coisa, por que a gente tá falando de indústria? É que é o seguinte, estamos falando de um anime mais de 10 anos no futuro, depois do lançamento dele. Já terminou, né? Inclusive, né? É outro mundo, né? Vamos falar sobre o contexto histórico dele, enfim, sabe? E segundo, eu discordo um pouco de que os personagens não têm desenvolvimento, porque quando a gente para pra analisar em estudos de narrativa, personagens eles não precisam ter necessariamente conflitos que os transformem pra tu ter um belo desenvolvimento e apresentação de personagem. Uhum. O Levi, por exemplo, ele não tem necessariamente um conflito. Porém, as situações que são o conflito dos protagonistas, principalmente o Eren, servem para nós vermos como esse personagem, essa personalidade, ela funciona. Então, a cena do tribunal é um ótimo exemplo de narrativa para apresentar e nos mostrar quem é o Levi. O cara, ele passa para trás toda a corte, passa para trás todo o sistema de justiça para o quê? Ele segurar junto às tropas de exploração um dom que é basicamente uma chance em infinitas possibilidades. Poxa, quem diria que teríamos um titã ao nosso lado? Então ele dá um jeito de agarrar ele. A relação dos personagens durante o treinamento, seja o Eren, etc., com os outros, pega a Sasha como exemplo, é parte de desenvolvimento de personagem, é parte de mostrar como esse mundo é vivo, quem são essas pessoas, quais são os desejos delas, o que elas querem, o que elas estão fazendo lá. O Marco morrer é um salto de desenvolvimento pra eles, sabe? Pra eles sacarem que a vida é efêmera, eles estão ali pra morrer. Sim, exatamente. E tem personagens que são muito trabalhados pra começar a ser contraponto aqui e trabalhar depois. Você pega o Jean. O Jean ele é muito trabalhado pra quê? Pra ele ser o contraponto do Eren no começo da história, no treinamento. O Jean, ele é muito batido no começo da história. E tem personagens que são trabalhados aos pouquinhos. Por exemplo, você tem a Krista lá, que ela vai lá ajudar a menina da batata, né? Pra quê? Pra mostrar que ela é aquela pessoa que ajuda e tudo mais. Os personagens, menos ou mais, mas eles têm pontos de referência que cada um deles são mostrados, né? Você entende o que é o Cone, o que é o Marco, o que é o Jean, o que é a Krista, o que é a Ymir, a Sasha. Todos esses personagens são trabalhados de uma forma ou de outra. A Ymir um pouco menos, ela acaba ganhando um destaque mais adiante, mas eu concordo, é isso mesmo. Só que eles só não tem um conflito naquele momento, porque, como o Bruno falou no começo, não é o momento deles brilharem, é o momento da gente apresentar o world building, né? Que é o mais importante dessa primeira temporada. Eu discordo nos pontos, acho que vai entrar na discussão mais sobre técnica de roteiro do que Shingeki, mas assim, tipo, o meu ponto é, Shingeki, a S1 é muito mais pra construir o mundo, igual vocês estão falando, sim, do que pra pegar um personagem e... Cara, assim, se você pegar... vou fazer um comparativo, galera. Tipo, acho que todo mundo que tá aqui, pelo menos tá gravando, já viu as outras temporadas. Se você não viu, então pule daqui 2 segundos. Mas o Eren não, vou pegar os personagens. O próprio Jean, a Sasha, da S4 é muito diferente da S1. Só que na S1, se você pegar ela, a primeira cena que ela aparece, no final, ela tem poucas mudanças. São quase nada, entendeu? Tipo assim, ela tem a noção de que o mundo é cruel, tá, mas isso é apresentado desde o começo da obra. É uma realidade, ela não tá desenvolvendo isso, ela tem essa realidade. Ela só encara o medo da frente. Mas assim, o que muda na cabeça dela? Não muda, entendeu? É a mesma coisa do começo ao fim. Lá pra frente, que depois da S2, começa a S3 pra frente, aí sim, aí é o meu ponto, que é onde o Isayama aprende a fazer um belo desenvolvimento de personagem. Ali sim, cara, os personagens viram outras coisas. Mas até aqui, acho que realmente assim, Eren, Mikasa, o Armin mais ou menos, e o Jean. Acho que são os 3 que são mais trabalhados, realmente o Jean é o ponto. E é aquele negócio, né? Você não pode colocar tudo de uma vez, senão vira uma salada. Isso, senão você satura. Se você tá apresentando um world build tão complicado e você tem que apresentar os protagonistas ali naquele momento, e alguns personagens que vão ser contraponto, então você tem que se focar nesses personagens e deixar os outros um pouco pra depois, porque senão vira uma salada e ninguém entende nada. E eu acho que é nisso que tanto o Isayama quanto o anime acertam. A apresentação de todo o world building e as pessoas que vivem lá. Depois, o que vai ser depois, esses personagens só vão crescer e brilhar porque a primeira temporada existiu. Isso aí. É um grande setup, né, cara? A primeira temporada pra mim é um grande setup, principalmente, eu acho que eles não esperavam isso, mas o grande setup foi muito mais de criar uma comunidade, criar uma fama em volta do anime, pra poder aproveitar isso e, cara, o efeito tá aí, Shingeki é falado até hoje. A gente tá aqui em 2025, são 12 anos depois do lançamento do anime, e semana passada estreou o filme. Então esse é o efeito. O filme do final da obra, né? Que é uma readaptação do final da obra, entendeu?
com um final alternativo. Então, vamos para aquele momento que a galera mais gosta, as considerações finais e nota para a primeira temporada de Shingeki no Kyojin. Bom, Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um anime que, como a gente falou muito, cara, estourou muita bolha, fez muito sucesso e, bom, a gente não falou tanto da primeira temporada porque, de fato, gente, ela é boa, ela é excelente no que ela promete fazer e de todos os aspectos, assim, cara, pra mim, até aprofundar um pouco aqui o aspecto mais musical, que a gente não abordou tanto, mas o Chris falou, a abertura é muito legal. A segunda eu também acho legal, não acho tão boa quanto a primeira, mas legal. E, cara, assim, tem Sawano fazendo a trilha. Pra mim, na minha opinião, é talvez a obra que lançou Sawano ao mundo. Então, assim, o mundo começou a conhecer mais o nome de Sawano com Shingeki no Kyojin. Porque, de fato, a trilha é excelente, a trilha sonora de Shingeki. Não tem o que falar de adicionar. Guild Crow, né, antes, não? Antes, mas não lançou tanto o nome dele pro mundo igual o Shingeki fez, cara. Shingeki realmente é um marco na carreira do Sawano, assim. Cara, todas as trilhas que até hoje são lembradas do Sawano, Call of Silence, Reluctant Heroes, são do Shingeki. Tanto que depois elas são reinterpretadas várias vezes por vários artistas. Então, tipo assim, é muito fora da curva o que o Shingeki fez pro Sawano, sabe? E hoje Talvez não, é o maior compositor pra anime que a gente tem na atualidade. Então, assim, de verdade, a S1 ela só fez a cama um setup pra muitos frutos positivos que viriam depois. Dito isso, questão de nota. Pra mim, eu vou colocar como um 9, vai ser justo, vou ser um 9. Acho que não é um 10, porque tem algumas coisas de animação que eu estranhei, mas que não cabem falar aqui. Questão muito mais de gosto pessoal. Mas que pra mim foi um 9 e, cara, é só realmente bater palmas porque foi um excelente trabalho de direção e um material que prometeu muito à época. Por mais que saiba que depois acontece, mas a gente deixa pros outros casts, né? Não posso fugir do tópico do Sawano. Pra mim, quem lança o Sawano no mundo é a Ono Exorcist, 2011. Mas, enfim, não é o tópico, é só minha opinião. Cara, a primeira temporada de Shingeki no Kyojin é realmente uma parada muito fora da curva. Eu gosto muito, muito mesmo, da primeira e da segunda temporada. Pô, eu acho uma parada absurda, mano. Tem gente que não gosta da segunda temporada, mas não, pra mim a segunda temporada é tão boa quanto a primeira por motivos diferentes, por motivo de satisfação. Pô, eu termino a segunda temporada e a primeira... Assim, a primeira é ao longo e a segunda eu termino com muita satisfação. E assim, cara... Ação, toda hora tinha uma cena de ação muito maneira. Trilha sonora espetacular. A animação, pô, Estúdio Witch mandando bem pra caramba, fazendo aquelas piruetas, aquele 3D, aquele CG bem feito, que pô, conseguiu mesclar bem o 2D com CG. Narrativa, naquele momento ali, o roteiro era bom, mano. A história, assim... A gente tem crítica pra aonde foi, mas a decepção só existe porque houve uma expectativa muito grande no passado. Frase boa, hein? Anota isso aí, hein? Essa é boa. E essa expectativa surgiu aqui na primeira temporada. Então, cara... Enredo muito bom, mistério, como vocês falaram. O poder de atrair o público da ação e o público do mistério, o público que esperava algo mais, né, algo diferente daquilo que por exemplo, o Sword Art Online entregou, Naruto. Enfim, cara, eu acho que uma das grandes tristezas que a gente, assim, que é fã de anime, pode ter, e teve, é ter uma obra que começa tão bem, tão lá em cima, cair e... num precipício como foi Shingeki no Kyojin. Mas enfim, aqui a gente tá falando da primeira temporada e, cara, a primeira temporada pra mim, ela beira a perfeição. Então pra mim é nota 9. Shingeki no Kyojin, pra mim, foi um daqueles casos que eu fiquei estarrecido, fiquei impactado, fiquei acachapado com a obra quando ela saiu. Eu não conhecia o mangá e boa parte das pessoas que conheceram essa obra não conheciam quando descobriram o anime na época. E é bastante intenso. Eu acho que essa é uma das partes mais interessantes dessa obra. Ela é muito intensa e lida com algumas questões bastante viscerais, envolvendo o horror e o medo da humanidade, porque nós somos seres que não temos predadores, né? Então o fato de termos predadores ali é assustador, e muita gente acompanhou na ponta do sofá, assim, essa obra durante essa primeira temporada, e eu era uma dessas pessoas. Gosto bastante da direção, eu acho ótimo o trabalho do Tetsuro Araki. O que o Estúdio Witch fez aqui foi fazer história, né? Tanto que o estúdio só cresceu
após esse projeto e de forma muito justa. Então, todos os louros pro Estúdio Witch e pelo trabalho do Tetsuro Araki e todos os diretores de episódio, porque não se faz sozinho só uma obra dessa, com 25 episódios, com uma qualidade consistente, né, em todos eles. Seria muito, muito fácil substituir tudo por coisa CGI, né? Não aconteceu aqui, tá? Não aconteceu. Eu gosto muito da música do Shingeki no Kyojin, seja pelo Sawano, ou seja pelas aberturas. Eu gosto muito das duas aberturas dessa temporada. Elas são feitas pelo Revo, né? Ou Rebo-san, né? Que é o compositor principal do Sound Horizon. Eu já conhecia o trabalho do Revo antes, e fico muito feliz que ele se manteve na obra enquanto esteve na mão do Studio Witch, né? Pra quem não sabe, o Revo, ele compôs todas as músicas, a OST inteira de Bravely Default, né? Que é um RPG de Nintendo 3DS. Pra quem não sabe, tem uma OST sensacional, excepcional, né? E como eu vim lá do Grindcast, né? Que é o maior podcast de RPG eletrônico da galáxia, né? Que falamos de RPG eletrônico lá no grindcast.com.br, né? A gente já falou, por exemplo, de Bravely Default, e esse cara manda muito bem lá, e aqui não é diferente. Então, se curte essa saga vai curtir a OST dele lá. É que vocês falaram muito de Sawano, né? Eu tinha que falar bem do outro cara também. Enfim, gosto bastante, muito, e eu dou 9 pontos. 9 pontos de titãs comedores de mães alheias para Shingeki no Kyojin. Cara, eu acho que a gente chegou todos nesse episódio muito felizes. Eu não lembrava o quanto era bom, porque eu assisti, como nosso amigo Chris, na temporada. Assisti episódio por episódio, depois não revisitei a primeira temporada de Shingeki no Kyojin. E foi uma grata surpresa rever uma dublagem também muito boa. Eu acho que é um ponto positivo maravilhoso você tem ali uma dublagem, né? Você trazer para outro país de uma maneira tão incrível. É uma qualidade de dublagem absurda, feita pela do Brasil. E claro, né, cara? É um anime que traz ação, drama, uma trilha sonora maravilhosa. Ele é extremamente imersivo. Eu me senti imerso naquele mundo muitas vezes. A direção, ela é espetacular, talvez uma das maiores direções do diretor da obra. Ele já era um cara experiente com esse tipo de obra, né, que traz um pouco mais de seriedade e tudo mais. E trouxe aí, talvez, a melhor obra que ele dirigiu, uma das melhores, com a primeira temporada de Shingeki no Kyojin. Eu vou deixar o meu 9 também, né, assim como meus colegas, e 4 9s a média é 9. E você reassistiu a primeira temporada? Você lembra da primeira temporada? Se assistiu a primeira temporada, comenta aqui pra gente. Você pode mandar aquele comentário no seu agregador de podcast favorito, ou, claro, mandar e-mail para podcast@mundodosanimes.com. E se você quiser nos ajudar aí a escalar as montanhas, as muralhas e derrotar gigantes, você pode também ser nosso apoiador lá no Catarse, catarse.me/mda. Inclusive, agora nossos apoiadores poderão também ouvir esse podcastzinho ao vivo, estando a partir do plano Gear 2. Que é o plano a partir de R$25. Ah, mas eu não tenho R$25. Tudo bem, você quer ajudar? A partir de R$5 você já pode ajudar esse podcast. Faça como eles: Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenz, R. Miyaguchi, Lucas Batista, Nathan Klema e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!